propomos o fim da acumulação integral das reformas e dos salários na administração pública, como infelizmente ainda acontece aqui na região autónoma da Madeira. Trata-se de um privilégio que já está a ser vedado à generalidade do país, mas que aqui na Madeira ainda continua a existir esta situação escandalosa da acumulação de reformas e de vencimentos de determinados responsáveis na administração pública. Propomos a venda da participação da região por um valor simbólico do Jornal da Madeira à Diocese do Funchal. Propomos também a racionalização e ou a extinção de empresas municipais. No plano da política de salários e prestações sociais, nós defendemos que não deve ser aplicado na Madeira a redução dos salários da função pública pelas razões que já alegamos em diversas conferências de imprensa e explicamos as razões pelas quais nós defendemos que essa medida não deve ser aplicada na região autónoma da Madeira. Ou seja, enquanto a Madeira continuar a ter recursos financeiros para esbanjar em determinadas obras que não são prioritárias, não são fundamentais para o desenvolvimento, enquanto existirem estas políticas despesistas, é evidente que não faz sentido nenhum aplicar qualquer medida de corte de salários nos funcionários públicos na região autónoma da Madeira. Propomos também como já foi dito, através da racionalização dos meios e assim arranjar medidas, espaço financeiro para a criação de um pacote complementar de apoio aos madeirenses mais desfavorecidos e às suas famílias. No plano da receita, neste âmbito propomos uma política fiscal com objetivos de natureza social, com preocupações no campo social e preocupações nas grandes dificuldades que a economia está a atravessar neste momento. Por isso, vamos propor a baixa do IRC para apoiar as empresas, dinamizar a atividade económica, atrair investimento privado para a nossa terra e também criar novos postos de trabalho, dando assim uma resposta aos milhares e milhares de madeirenses que estão no desemprego. Pretendemos também que haja a renegociação dos contratos de concessões rodoviárias, estabelecendo um teto máximo de lucros, ou então, em alternativa, estabelecer um imposto extraordinário que permita transferir parte desses lucros exorbitantes para a região e, desta forma, podermos criar medidas de apoio social com estas verbas que decorrem de contratos de concessão estabelecidos com estas empresas e que todos nós sabemos, feitas as contas, são contratos ruinosos para a região autónoma da Madeira e para os madeirenses. Propomos renegociar também o contrato com a Sociedade de Desenvolvimento da Madeira, a SDM, a concessionária do Centro Internacional de Negócios, de modo a redefinir um modelo de exploração, diminuindo a componente da sua sensibilidade fiscal e permitir um aumento da participação da região autónoma da Madeira em cerca de 51%, fazendo assim que grande parte dos lucros da SDM passe para os cofres da região. Propomos também o fim da isenção de impostos a esta mesma SDM. Propomos baixar o IRS, de modo a contrabalançar a redução dos tetos das deduções fiscais e o aumento do IVA. E desta forma ajudarmos os trabalhadores que poderão se sentir afetados com estas medidas. Propomos a aplicação de uma taxa à extração de inertes, que até agora é inexistente, obtendo assim uma receita extraordinária para também podermos dar uma resposta adequada a outras lacunas de natureza social e económica.
Por fim, gostaria de dizer que há também, da nossa parte, uma preocupação relativamente aos grandes problemas sociais e como ir buscar recursos financeiros para criar pacotes de apoios às pessoas, às famílias que estão a atravessar grandes dificuldades na região autónoma da Madeira. E por isso mesmo, um outro caminho é irmos buscar substancialmente uma parte da receita dos impostos rodoviários para financiar o pacote de medidas sociais que nós propomos e dar assim uma resposta aos graves problemas de pobreza e de carências das famílias mais desfavorecidas na região autónoma da Madeira. Deixei aqui apenas alguns exemplos, de uma forma genérica, de um conjunto de medidas que visam, por um lado, criar as condições para que a despesa supérflua da região diminua, dessa forma conseguirmos ter mais recursos financeiros e também criar medidas políticas para dinamizar a economia e atrair mais investimento privado para a região. Desta forma poderíamos ter mais riqueza gerada na nossa terra e, além disso, podermos criar mais postos de trabalho. Para além de outras medidas de natureza social que devem ser tomadas com caráter de urgência, porque neste momento existem milhares e milhares de madeirenses e de famílias em profundo sofrimento devido a uma crise que a Madeira tem neste momento, que naturalmente foi agravada devido à conjuntura externa, mas não nos esqueçamos que esta crise já se arrasta desde 2004 a esta parte e o Governo Regional nunca tomou nenhuma medida de fundo para atenuar estes grandes problemas da crise na região autónoma da Madeira durante estes anos todos. Por isso mesmo o Partido Socialista vai avançar com este pacote de medidas anti-crise e também para contribuir para a resolução dos graves problemas sociais que a região autónoma da Madeira está a atravessar.